Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o Peu, estou ao vivo aqui no nosso grupo de estudos no Discord, Robustos e Doctos, e a gente vai começar hoje a nossa terceira aula analisando a obra de Platão, certo? É um pequeno cursinho aí de introdução à filosofia. Se você tem interesse em aprender mais, tem a playlist com as obras que a gente analisou previamente. Na verdade, a primeira aula é uma introdução a Platão, a segunda a gente leu a Apologia de Sócrates, e hoje a gente vai analisar o diálogo entre Sócrates e Alcibíades. Eu estou aqui presente com o meu amigo Fulham. Eu pedi para ele abrir o microfone e dar um alô aí pro pessoal. E aí? E eu era para ter mais gente presente, né? Mas o pessoal está vadiando, né? O pessoal está aí levando as coisas na brincadeira, certo? Então eu vou abrir o meu rascunho aqui e já a gente começa. E enquanto eu estou procurando aqui, eu queria perguntar pro Fulham. O que você entendeu do diálogo de Alcibíades? Um pouquinho, não precisa ser muito profundo, não precisa ir muito longe. Apenas fale o básico aí do que você entendeu de Alcibíades. Pô, não entendi muita coisa. Não entendeu muita coisa, perfeito. Muita linguagem. O texto é muito bom. Miguel, acabou de entrar. Fala aí pra nós. O que você entendeu de Alcibíades? O Alcibiades, né? O texto começa com Sócrates chegando no Alcibiades, aí fala: eu te observava de longe assim, só que um Deus mais. Alguma coisa assim, ele fala um negócio assim. Faz um tempo que eu li. Ele falava que algo não deixava ele conversar com Alcibiades, e só deixava ele olhar de longe, certo? Aí naquele dia, isso não aconteceu. Aí Sócrates teve o diálogo com Alcibiades, né? Aí primeiro ele fez o Alcibiades, entre aspas, se apaixonar por ele. Depois humilhou o Alcibiades. Aí eu não vou estar mais lembrando o que tá acontecendo no resto da trama. Faz muito tempo que eu li. Faz muito tempo, né? Mas faz um tempo já. Aí meio que ele faz isso com o Alcibiades. Ele fala: Você acha que você é bom pra isso que você quer? Quer ser comandante de Atenas. Comandante não, algum cargo político, alguma coisa Conselheiro assim. de Atenas. Isso. Aí Sócrates fala: Você acha que isso vai ser bom? Aí tem toda aquela a dialética de Sócrates lá, que deixa o Alcibiades raso no chão. Aí depois ele dá uma mentoria pro Alcibiades, ele ensina o Alcibiades. Aí depois eu fiquei sabendo umas coisas feias do Alcibiades fez com a estátua de Hermes lá. Isso Ele isso constrói. aí já é posterior a esse diálogo, né? É, Então tá. cara profundo da porra. Então beleza. Antes da gente entrar no diálogo, eu acho interessante a gente dar uma analisada na personalidade de Alcibiades, né? Então, quem foi esse cara, né? Porque nas aulas anteriores, quem assistiu aí, né? Quem ainda não assistiu, vá assistir. A gente falou sobre Sócrates, a gente falou sobre o Daimon, ou em algumas traduções, o Deus que acompanha Sócrates, certo? E agora a gente tem esse personagem novo. Quem que é Alcibíades? Quem que foi Alcibíades, certo? Então vamos lá. Alcibíades, ele era filho de uma família nobre, certo? E o pai dele morreu, certo? Então ele se tornou órfão. E quem criou ele foi Péricles. Alguém sabe me dizer aí quem foi Péricles? É um dos caras mais cabulosos de Atenas na época. E um cantor também. Ele é aquele cara que canta Fui mais um na sua mão, não sei se por... Não, mentira. Quem que é Péricles? Péricles era o governante de Atenas naquele momento, né? Atenas era, sim, uma democracia, vamos colocar assim, mas não era o povo que governava o povo, né? Como a gente falou na primeira ou na segunda aula. Acho que foi na segunda, né? Foi na primeira, não? Foi na primeira? Acho que foi isso. Acho que foi na primeira.
Então, aí tinha ali o governante, que era Péricles, né? Então, Alcibiades foi criado por Péricles. E o que acontece com Alcibiades? Alcibiades, ele era um cara bonitão. Ele era o quê? Ele era o Chad. Só que ele não era o Chad Ogre, né? Ele não era o Chad Ogro. Ele era o Chad Pretty Boy. Cara, a Black Pill tem uns termos muito engraçados, mas explica muito bem. Então, o Alcibiades, ele era tipo um fanboy de 1,80 musculoso, né? Ele era tipo Grift. Alguém aí já viu Berserk? Já assim. Não tem o Grift lá? Imagina o Grift com o corpo do Guts, entendeu? É basicamente essa figura. O Grift, o rosto do Grift e o corpo do Guts. O Alcibiades era nesses piques aí, entendeu? E Alcibiades, ele era um cara que hoje em dia a gente diria que ele era borderline, né? Óbvio que não, mas eu tô tentando facilitar a comunicação aqui. Porque Alcibiades, no momento em que ele não conseguia atenção, ele, por sua beleza, pela sua capacidade, porque não era só a beleza de Alcibiades, né? O pessoal foca muito nisso, mas ele era muito inteligente e ele tinha uma retórica muito boa, né? Ele era naturalmente um político, certo? E quando ele não conseguia atenção por nenhuma dessas coisas, aí ele ia lá e fazia algumas macacadas, entendeu? Então houve um momento na história de Alcibiades em que ele as pessoas não estavam falando dele em Atenas, e ele foi lá e cortou o rabo de um cachorro. Porque esse cachorro, ele tinha os pelos muito bonitos, né? Ele era um cachorro que ele era muito bem, assim, muito bem visto, né? Todo mundo comentava, falava, pô, cachorro, hein? Pá, esse é o cachorro. E aí Alcibiades falou assim, não quero que as pessoas falem do cachorro, quero que as pessoas falem de mim. Lau cortou o rabo do cachorro. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a falar, pô, Alcibiades cortou o rabo do cachorro, né? Alcibiades, ele era um cara que ele era dado a muitos amores, né? Alcibiades, ele se relacionava com homem, mulher, entendeu? Então, tipo assim, o cara era o bissexual extremo, assim, entendeu? Pegou todo mundo de Atenas. O único cara que não era apaixonado por Alcibiades e que foi Alcibiades que tentou furar ele foi Sócrates. Alcibiades tentou furar o Sócrates, entendeu? Tentou sodomizar o Sócrates e Sócrates negou, né? A gente vai ver isso futuramente em um diálogo que eu não vou falar qual, mas isso aconteceu, certo? E vamos lá, Alcibiades nesse negócio de vários amores, em um momento ele casou, né? E a esposa levou Alcibiades pro tribunal, falou assim: eu não tô aguentando mais, o cara me trai o tempo todo, o cara tá sempre aí com vários homens, né? Na verdade, naquela época não tinha essa questão do, ele me traiu, né? Os homens estavam sempre ali fazendo fornicação, né? Mas aí ela tava cansada, porque ela tava sempre vendo os gordão lá sendo furado por Alcibiades, as mulheres sendo furado por Alcibiades, burguês tudo atrás do cara, não sei o que, ela ficou brava, foi levar Alcibiades no tribunal pra pedir o divórcio. Aí no meio do tribunal, Alcibiades aparece lá, pega ela pela cintura, dá um beijo e leva ela embora. Então, assim, Alcibiades, ele era um nível de foda-se que ele era esse cara, entendeu? E a mulher dele não deu mais queixa. Por quê? Porque ela ficou apaixonada por essa atitude dele, entendeu? Então, Alcibiades foi o cara que ele praticou sexo homossexual e continuou dando tesão na mulher dele. Então, Alcibiades é esse cara. O que mais que eu tenho pra falar de Alcibiades? Vamos falar de Alcibiades na Guerra do Peloponeso, né? Alcibiades lutou. É Peloponeso ou Peloponeso? Eu sempre confundo. Vou dar uma olhada nas minhas notas aqui. Peloponeso, eu tenho quase certeza. É com E, né? Peloponeso. É Peloponeso. Olha aí, ó. Aí, ó. O cara tá sabendo, hein? Peloponeso. Se você mandou eu ver as coisas, eu vi. Ah, safado. Então vamos lá. A Guerra do Peloponeso. Certo? Então, Alcibiades, ele lutou ao lado de Sócrates na Guerra do Peloponeso, certo? O que foi a Guerra do Peloponeso, né? Que eu falei tanto lá no primeiro episódio, mas eu fiquei devendo de vocês, a vocês de explicar certinho. Foi o conflito entre Atenas,
e Esparta. Eu não sei se vocês repararam que eles usam o Sócrates e o Alcibiades nesse diálogo, eles falam muito dos lacedemônios. Vocês repararam nisso ou não? Você tá achando que isso é bonzão, mas lá os lacedemônios, lá o bagulho acontece assim. Quem que são os lacedemônios, né? Onde era a Lacedemônia? Era Esparta. Esparta e Roma, não? Alguma coisa assim? Não. Roma já é Não outro chama de lugar. Roma? Roma é outro lugar. Tem a Grécia e tem a Roma. Pensei que era os persas. Não, os lacedemônios eram os espartanos, certo? Tanto que eles falavam que, se eu não me engano, eles diziam que os lacedemônios... Pra vocês terem uma ideia, essa questão dos deuses para os gregos não era meramente uma questão de mito. Eles realmente acreditavam que os deuses existiam. Eles falavam que os lacedemônios eram descendentes de Zeus pela linhagem de Hércules, e os atenienses eram descendentes de Zeus pela linhagem de não lembro qual herói, certo? Mas eles acreditavam piamente que eram descendentes de Zeus. A gente vai ver mais pra frente um personagem que o nome dele é Hermógenes. O que é Hermógenes? É filho de Hermes. Então eles acreditavam nessa descendência da família deles sendo descendente dos deuses, né? Então vamos lá, voltando aqui. Ele lutou nesse conflito entre Atenas e Esparta, certo? E lutou ao lado de Sócrates. E aí, eu esqueci o nome eu acho que é Plutarco o nome do historiador. Eu não lembro, tá? Creio eu que seja Plutarco. Ele, pô, é Plutarco ou Tucídides. Eu vou ficar devendo essa pra vocês, tá, galera? Eu não tô ainda não atingi a onisciência. Então vamos lá. Ele escreve que Sócrates, às vezes, ele tava lá de boa, ele entrava em transe. Tipo assim, Sócrates, de noite, né, quando eles estavam descansando do conflito que eles tiveram, né, ou em algum momento que eles estavam mais tranquilos, que eles não estavam sendo atacados, Sócrates, ele entrava em transe e começava lá assim, e ficava tremendo, e olhando pra cima assim, certo? Tendo experiências espirituais. E aí o Alcibiades ia com todo cuidado e cobria Sócrates. Falava assim, não, calma, meu amigo, vai ficar tudo bem. Então Alcibiades, ele era esse cara que ele tinha essa admiração por Sócrates, né? E falando da guerra do Peloponeso, o que aconteceu nessa guerra? Vou tratar só da parte do Alcibiades, certo? Que aí Alcibiades, ele tá lá, assim, participando da guerra e não sei o que. E aí acontece um escândalo na cidade de Atenas. E alguém, não sabe se foi Alcibiades mesmo, mas alguém profanou a estátua do deus Hermes, certo? Então, o que pode ter sido esse profanar? Deve tacar bosta, ou pintaram, ou escreveram alguma blasfêmia ao deus Hermes, alguma coisa eles fizeram, né? E aí acusaram Alcibiades. E aí Alcibiades, para ele não ser julgado pelo tribunal, ele fugiu para Esparta e começou a lutar ao lado de Esparta. Só que aí ele aconselhava os espartanos, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, não sei o quê. E nesse momento os espartanos, eles estavam eles estavam aliados com os reinos da Pérsia. E aí ele saiu de Esparta e foi para a Pérsia e começou a aconselhar os persas a como derrotar Esparta, porque ele queria voltar para Atenas, porque ele sabia que em algum momento da guerra eles iam chamar Alcibiades de volta para Atenas. Então aí ele ajudou a destruir Esparta. E o que aconteceu? Chamaram ele para voltar para Atenas, porque os caras eram apaixonados em Alcibiades. Então Alcibiades, esse cara dado aos amores, dado à paixão, esse cara forte, né? Para quem leu aí a minha recomendação do Bronze Age Mindset,
é o tão famoso pirata, né? Aquele cara que ele age assim, que ele tem a ação no mundo físico, ele faz as coisas acontecerem, ele não tá preso dentro da própria mente, certo? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram adicionar até aqui ou não? Até agora não. Até agora não? Agora tá tudo claro. Agora não. Perfeito, então. Então vamos tratar do diálogo. Então vamos lá. Então, o diálogo começa com Sócrates se aproximando de Alcibiades, né? E aí ele fala assim, ó, Alcibiades, eu estava há muito tempo sem me aproximar de ti, te acompanhando de longe, enquanto os seus amantes estavam sempre te rodeando. Eu não estava assim, eu estava te olhando de longe, como teu amante. Nesse sentido, Sócrates ele não fala amante, né? Que ele estava praticando sodomia com Alcibiades, né? E os amantes de Alcibiades amavam seu corpo. Sócrates amava a alma, ele via potencial na alma de Alcibiades, ele gostava disso. E ele falava assim: eu queria falar com você, Alcibiades, mas o Daimon, ou o Deus, não permitia. Então, o Deus não permitia que ele se aproximasse de Alcibiades, entendeu? Ele falava assim, ó, negativo, não vai conversar com Alcibiades agora. E chega um momento em que essa proibição se encerra. E aí Sócrates pode falar com Alcibiades de novo. Certo? E aí Alcibiades, ele é seduzido por Sócrates, né? Que Sócrates fala assim: você é um cara belo, você é alto, você é forte, não sei o que, você tem potencial para ser um grande político. E Alcibiades fala: eu sou forte, é isso aí, eu sou tudo isso aí mesmo. E aí a hora que o ego do Alcibiades tá lá em cima, Sócrates vem e dá um tapão, fala assim: agora você vai ficar esperto. Entendeu? Que agora eu vou doutrinar você, eu vou adestrar você, Alcibiades, você vai aprender a virar gente, né? Porque Alcibiades, ele queria ser o quê? Ele queria ser conselheiro. Eu vou escrever com o texto, digitando. Nossa, mas saiu preto. Não quero preto, quero branco. Aqui. Ele queria ser conselheiro Jesus em questões de guerra e paz, né? Ou seja, ele queria aconselhar sobre questões de guerra e paz, que é o que ele fez com os lacedemônios e com os persas e com Atenas posteriormente, né? Então ele alcançou isso aí. Só que no momento em que Alcibiades conversava com Sócrates, ele não estava pronto. Mas ele ia conseguir ser conselheiro em questões de guerra e paz. Mas ele não ia estar exercendo esse cargo de forma correta, certo? Ele não estaria propriamente capacitado para aconselhar em questões de guerra e paz, certo? E aí Sócrates fala assim: você quer ser conselheiro, certo? E do que o conselheiro trata, né, em questões de guerra e paz? Trata de justiça. Aí Sócrates pergunta a Alcibiades: e com o que você aprendeu a justiça? Né? Porque eu sei que você aprendeu a ler e escrever, eu sei que você aprendeu a tocar a arte da retórica, eu sei que você aprendeu a tocar lira, mas não quis aprender a tocar flauta, porque você achava que ficava muito feio enquanto tocava flauta. É real isso aqui. Alcibiades não quis aprender a tocar flauta porque ele achava que ficava feio tocando flauta. E aí ele fala: você sabe tudo isso aí, mas você sabe o que é justiça? Quem que te ensinou a justiça? Porque você teve mestre de luta, você teve mestre de ler, que te ensinou a ler e escrever, mestre de retórica, mas quem te ensinou a justiça? Aí Alcibiades falou assim: eu aprendi a justiça da mesma forma, desde que eu era criança, né? Eu sempre soube que era justiça, certo? E aí Sócrates, ele fala assim: então, você sabe mesmo? Você tem certeza disso aí?
Você tem certeza que você aprendeu quando você era criança o que era justiça, certo? Aí eles começam a debater lá e em algum momento eles chegam na conclusão que não. Ele não aprendeu quando criança, certo? Eu não vou lembrar o raciocínio exato aqui, tá, galera? Mas, obviamente, uma criança. Quem é mais justo, uma criança ou um adulto, né? A criança, a partir do momento, ela aprende mais sobre justiça ou ela sempre soube? Ela aprende mais. Ela vai sempre conhecendo o que é justo e o que é moral. Inclusive, eu acho que é esse o raciocínio que o Sócrates usa. Mas, enfim. Então, se a criança ela não tem pleno conhecimento, de lá pra cá ele aprendeu mais, então ele não sabia desde que ele era criança. E aí ele pergunta, aí o Sócrates fala, então, já que você não sabia desde que você é criança, então, com o que você aprendeu? Né? Porque você tá falando que você sabe, com quem que você aprendeu justiça? Aí ele fala assim, eu aprendi como eu aprendi grego. Que é com os outros, né? Então, tipo assim, você coloca uma criança lá, que tá aprendendo a falar, e aí ele ouve e replica, então ele vai aprender aquela língua. Então ele fala assim, eu ouvi as pessoas falando de justiça, eu ouvi as pessoas praticando justiça, e através da imitação, assim como eu aprendi grego, eu aprendi a justiça com todo mundo. Ou seja, ele disse que com todo mundo ele aprendeu justiça. Mas todo mundo é justo? O que vocês acham? Todo mundo é justo? Todo mundo... todo mundo fala, né? Mas todo mundo é justo? Não. É, A todo mundo acha que é justo, né? minoria... A maior parte. Perfeito, todo mundo acha que é justo. Todo mundo acha que é justo, mas ninguém é justo. Certo? Então não tem como ele aprender dessas pessoas o que é justiça. Certo? Então, aí Sócrates fala assim, peraí, mas se você tá dizendo que ninguém é justo, você aprendeu... Como é que você aprendeu? E aí, o Alcibiades, ele fala, não sei o que é justiça. Eu não sei o que é justiça. Você vai me ensinar, Sócrates? Você já veio aqui, você acabou comigo, você me humilhou. Você falou que eu não sei de nada. Você vai me ensinar, pelo menos? Aí Sócrates fala, eu vou te ensinar. Certo? E aí, eles vão entrar agora num embate para descobrir como se tornar um homem mais justo, como se tornar um homem mais virtuoso. E aí Sócrates, o que ele vai fazer? Eles vão entrar em uma discussão para descobrir como se tornar uma pessoa mais justa. Certo? Então, aí Sócrates ele fala assim, pelo menos você não é uma pessoa ignorante, ou seja, você não é uma pessoa que... Não, vamos lá. Existem 3 tipos de pessoas, né, de acordo com Sócrates. As que sabem alguma coisa, certo? Existem as pessoas que ignoram, mas sabem que ignoram, certo? E as que ignoram, mas creem saber. Sócrates, ele era esse terceiro. Agora ele é a segunda. Ele ignora, mas sabe que ignora. Ele quer aprender. Que é o que a gente aprendeu lá na Apologia de Sócrates, que é o quê? Só sei que nada sei. Se você não sabe, então você tem o que aprender. Se você sabe que você não sabe, você sabe que você é burro, você sabe que tem limitações, nesse momento você é capaz de aprender. Agora, se você acha que você já sabe, eu já sei, não preciso estudar mais não. Não preciso investigar mais sobre esse assunto. Então você nunca vai aprender. Então, aí Sócrates coloca Alcibiades nesse estado. Não sei. Que é o princípio da sabedoria, né? Você não saber e você reconhecer. Isso aí. E o Sócrates ele começa a comparar o Alcibiades, vou colocar aqui, Alcibiades, com os lacedemônios, né? Ou espartanos. Ele fala assim, os espartanos com 7 anos, eles aprendem a cavalgar e caçar. Aos 14 são confiados a 4 mestres para aprender 4 virtudes, né? Então, primeira virtude, Sofia, né?
Quem lembra o que é Sofia? Quem lembra? Sabedoria. Sofia é o Isso. conhecimento, né? É isso aí. Isso. Sabedoria. Coisa boa. Aí aprender de quê? De quê? Alguém sabe o que é de quê ou não? De que é justiça. Eu ia falar primeiro em grego. Acho que eu já dei spoiler. Sofrosine. Alguém sabe o que é sofrosine? Eu só lembro que é Sofia, de resto eu não esqueci as coisas, tudo. Temperança. E Andréia. Não é a sua tia Andréia. Andréia é coragem. Certo? Então, aí aos 14 anos, os lacedemônios, os filhos. Não, os lacedemônios não. Pô, falei errado, ô Chad, me perdoe aí. Os filhos dos reis da Pérsia, ok? Então, os filhos dos reis da Pérsia, eles aprendiam essas 4 virtudes, entendeu? Enquanto isso, Alcibiades, ele aprendeu o que ele teve para ensinar ele, né? Ele teve 4 mestres? Não. Ele teve um velho escravo. Então aí já acabou com Alcibiades. Então, quem ensinou ele não foi um mestre, foi um escravo ali que Péricles contratou para ensinar. Quesito riqueza, Alcibiades era rico? Muito. Alcibiades ele era tão rico que em um momento ele fez um esquema para ele conseguir coletar impostos do pessoal de Atenas. Ele comprou um direito eu não lembro da história direito, mas ele fez uma aposta lá, conseguiu mais dinheiro do que ele já tinha, pediu para um cara lá que era amante dele comprar uns bagulho, não sei o que, e aí ele foi fazendo as maracutaia e em algum momento ele começou a cobrar imposto do povo de Atenas. Entendeu? Então ele fala assim: você é rico, Alcibiades? Você é. Mas agora sim, os lacedemônios são mais ricos do que você poderia imaginar. E em termos de virtude, são superiores. Eles têm a sofrosine, que no caso é a temperança. Eles são bem-humorados. Eles têm disciplina. Eles têm a Andréia, né, a coragem. Eles têm o amor pelos exercícios, certo? Em riqueza, eles possuem terras mais férteis. Então, Alcibiades, aí ele chega na conclusão. Alcibiades chega na conclusão, né? Sou pobre e burro. Né? Então, é o que eu falei aqui. Não sei. Alcibiades chega na conclusão. Ele não sabe nada. E é nesse momento que o Sócrates ele vai falar assim: ó, você teve um tutor que é um bosta, que é esse velho escravo. Mas o meu tutor é melhor que o seu. E quem que é o tutor? O Deus, o Daimon. É ele que ensinava Sócrates, certo? E aí o Sócrates ele fala assim, ó, você não sabe, mas não se desanime, entendeu? Não é para você se desencorajar. Agora a gente vai aprender. Então vamos lá. Então que virtude que estamos buscando? Aí Alcibiades fala: a que torna os homens hábeis em seus negócios. Mas quais negócios? Governar os homens. Tá. Mas quais homens? Os homens que participam dos negócios públicos. Certo? E aí, que conhecimento. Vamos escrever de novo aqui. Qual conhecimento faz dos homens líderes? Qual que é a virtude que nós estamos buscando? Qual conhecimento que faz deles líderes? Certo? É a justiça. Que é de quê? Eu tô acostumando vocês com esses termos em grego, né?
Depois vocês vão aprender vários termos em latim também, porque é muito importante, né? Quando alguns filósofos posteriormente vão analisar esses textos dos filósofos gregos, né? Os escolásticos que eles escreviam em latim, eles vão usar os termos em grego e em latim, certo? E aí Sócrates ele fala assim, tá, então a gente já sabe que a gente quer ser justo, né? A gente já sabe que você quer de quê? Que ferramenta você vai alcançar a de quê? Né? A justiça. Ele fala assim, o sapateiro ele usa as ferramentas dele para fazer o sapato. O lenhador ele corta as árvores com machado. Que mais? O artista ele desenha com o giz, vamos supor, né? Não são esses exemplos que ele dá. Então, o que acontece? Ele fala assim, tá, e que ferramenta você vai utilizar para você aprender a ser mais virtuoso? Qual ferramenta? Eu escrevi ferramenta. Eu tô loucão da cabeça, chat. Qual ferramenta? A ferramenta é o seu próprio corpo. Né? Então, o que a gente entende dessa questão aqui? O que a gente vai compreender disso? Um pouco fora do assunto, a gente entende que o nosso corpo ele não é nós. Nós não somos o nosso próprio corpo. Ele é uma ferramenta. Então, olha para suas mãos agora. Olha para suas mãos. Se tiver um espelho perto de você, dá uma breve olhada no espelho. É você que tá ali? Não. É o seu corpo. Entendeu? Você não é aquilo ali. Isso é uma posse sua. Isto é o seu corpo. Através da minha voz, a minha voz não sou eu. Eu tenho a minha voz, através da minha voz, você me escuta pelos seus ouvidos, certo? Então você me escuta, não os seus ouvidos. Você usa os seus ouvidos de ferramenta. Eu estou falando com a minha voz. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão aqui? Eu entendi. Entendeu? Nenhuma dúvida, tá? Cheguei um pouco antes da explicação completa, mas entendi. Depois você assiste lá no canal, eu vou postar esse vídeo aqui. Aí depois você assiste para você pegar o contexto. Então, por qual ferramenta a gente vai alcançar a justiça, né? Pelo meu próprio corpo. E só para me aprofundar um pouco nessa ideia aqui, que essa ideia é muito interessante. Em certo nível não. Os seus pensamentos, eles também não são você. Então, vocês querem alcançar um novo nível de sabedoria? Quando vocês pensarem em alguma coisa, entendam que esses pensamentos são ferramentas e não são você. Então, quando você pensar alguma coisa que você não queria ter pensado, ignore. Não é você que está pensando. Certo? É a sua mente. Sua mente não é você. Você é a alma imortal que observa por trás disso aí. O Olavo Carvalho fala bastante disso. Você é a alma imortal por trás desse corpo, por trás dessa voz, por trás dessa mente, certo? E em qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar muito consciente para você tomar as decisões da sua vida com a alma imortal. Você não fazer as coisas automaticamente. Porque a mente, ela é uma ótima ferramenta. Só que ela pode agir sozinha. Se você... Tem pessoas, cara, que nunca entraram em contato com a alma imortal. Talvez o espectador que está nos assistindo agora, ou até algum de vocês que está me ouvindo, ainda não entrou em contato com a alma imortal de vocês. Vocês só usaram a mente, só estiveram no modo automático. A partir do momento que vocês encontrarem a alma imortal de vocês, vai ser é questão de você
melhorar 200%. É questão, tipo assim, você tá pensando em assistir pornografia, e aí você, em vez de você pensar com a mente, pensar com os instintos, você utiliza da alma imortal pra tomar uma decisão e você fala, isso aqui não vale pra mim. E você vai ter um julgamento melhor. Cara, eu já tive experiência, né? Eu fui uma pessoa que eu tive muita crise de ansiedade, né? Chorei muito. E houve um momento em que eu tava chorando, tava muito triste. E eu tive esse contato com a minha alma imortal, que no caso sou eu, né? Eu tomei consciência da minha própria existência. E aí eu falei assim, por que que eu tô chorando? Por que que eu tô tão entregue a esse sofrimento? E aí eu perdi toda a vontade de chorar. Broxou meu choro, entendeu? Cessou ali a vontade de chorar. Então, o que que acontece? Tomem posse dessa ferramenta. Você não é. Você é dono dessa ferramenta. Você não é seu corpo. Você é dono do seu corpo. Você é dono da sua mente. Controle isso. É uma ferramenta. Isso não deve você não pode deixar o seu corpo andar sozinho, fazer as coisas sozinho. Você deve tomar controle do seu corpo, certo? Alguma questão, alguma dúvida? Podemos seguir em frente? Querem que aborde mais? Só queria deixar pontuado aqui que, inclusive, essa questão aí, né, da alma imortal, eu falei certo? Isso. Da alma imortal e da nossa mente sendo algo separado, também pode ser considerado como uma habilidade cognitiva, né? E Isso. eu andei estudando sobre metacognição e, aparentemente, essa questão da gente estar separado da nossa mente e conseguir tomar decisões observando de fora, assim, é uma habilidade cognitiva, inclusive é uma das, se não a habilidade cognitiva mais avançada conhecida pela ciência. O ser Isso é muito humano, ele é o único ser com um pensamento retroativo, né? Então, tipo assim, esse aqui é o ser humano, né? Aí ele pensou no negócio. Ele pensou assim, pô, tô com uma vontade de comer pastel. Pô, pastelzão de carne, entendeu? Pingando óleo, mó bom. Aí ele pensou, ele sentiu essa vontade. Aí ele pensa sobre essa vontade. Pô, mas tô de dieta, mano. Aquele pastelzão pingando carne lá, velho, não vai ser bom pra mim, não. Entendeu? Isso ainda é a mente, é o que o Saint falou aí sobre metacognição. Isso ainda é a mente trabalhando sobre a própria mente, mas já é um estado mais profundo de consciência, certo? E utilizar disso para você se tornar uma pessoa mais consciente, uma pessoa que possui mais o autocontrole, é muito interessante, cara. É muito interessante. Esse estado de consciência aqui algumas pessoas já não têm, né? Eles não pensam, eles não chegam nem a pensar, quero pastel. Eles já estão comprando, entendeu? Agora, esse aqui já é outro nível de complexidade. E aí aí ele pode pensar também, poxa, mas aí eu vou deixar de comer pastel por causa de dieta, eu tô com tanta vontade, tô com tanta vontade, eu tô seguindo a dieta à risca há tanto tempo, será que eu não posso me dar uma folga, eu não sei o que. Então, tá vendo o nível de complexidade que é a mente humana? Entendeu? Isso aqui é metacognição, é você pensar sobre o seu pensamento, é a quebra da quarta parede. Isso já é o contato com a alma imortal? Não, mas é muito próximo disso. Cara, querendo ou não, né, é um papo que parece meio cringe, mas para você alcançar a alma imortal, você entender mais ou menos esse conceito, para você conseguir colocar em prática, meditação é muito bom. Você tentar silenciar os seus pensamentos através dos seus sentidos.
Então, você vai... Cara, eu gosto de fazer isso no ar livre, né? Mas você pode fazer isso no seu quarto, etc. Você vai sentar em algum lugar, uma posição que você fique confortável, ou deitar, só toma cuidado para não dormir. E aí você vai começar a sentir sua mão. Assim, sentir não é que você vai tocar a sua própria mão, não. Você vai observar as sensações da sua mão. E aí você vai observar as sensações do seu braço junto com as sensações da sua mão. E aí você se torna consciente da sua respiração, mas ainda prestando atenção nas sensações. E aí você começa a transferir essa consciência para o seu corpo todo. E aí você está consciente de todas as suas sensações. Então você começa a prestar atenção na brisa, nas coisas que você está ouvindo. Você já alcançou um nível superior de consciência. Você já conhece as suas próprias sensações. Nesse momento, a sua mente ela já se aquietou um pouco, mas ela ainda tem alguns pensamentos. E aí você vai começar a prestar atenção nos seus pensamentos. E o exercício é não refletir sobre esses pensamentos, deixar eles passar. Entendeu? Você deixar esses pensamentos passarem. Apenas observar, sem nenhum julgamento. Porque o julgamento já é mente, o julgamento já é pensamento. No fundo você já fez, a sua alma imortal já analisou aquilo. A sua mente não precisa fazer um trabalho em cima disso. Fiz uma digressão meio longa, mas é um assunto muito importante, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, certo? Então a gente já achou a ferramenta pelo qual a gente vai se tornar mais virtuoso, né? E mandaram uma mensagem aqui. Eu achei poético. É bem poético mesmo. É muito linda essa questão, essa habilidade que Deus nos deu, né? Cara, ele nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de pensar retroativamente, que é isso que eu expliquei. E ele deu a capacidade de, com a nossa alma imortal, a gente observar esses pensamentos. Louco, né? Tu mandou o tutorial da disciplina. Tutorial da disciplina. Depois dá pra gente fazer uma digressão aqui sobre disciplina. Mas eu vou continuar aqui o diálogo, senão a gente não vai terminar nunca. Então, tá, agora eu já sei a ferramenta, certo? Então, eu sei que eu sou a minha própria ferramenta, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer a ferramenta, né? O cara que ele afia a faca, ele conhece as propriedades da faca, ele sabe o ângulo que ele tem que colocar na pedra de amolar para ele poder deixar aquela faca mais afiada. E ele também conhece as propriedades da pedra de amolar. Ele sabe quando tá boa, quando tem que jogar fora. Ele sabe qual que é a melhor pedra. Então você tem que conhecer a sua ferramenta, conhecer o seu corpo. Certo? E como é que eu me conheço? Certo? A metacognição é uma habilidade muito importante para isso. E a consciência também, a consciência da alma imortal. Mas existem o Sócrates, ele vai dizer que para a gente enxergar o nosso corpo, a gente olha no espelho, né? E a gente pode enxergar também nos olhos de outras pessoas, enxergar o nosso corpo nos olhos dos outros, né? Se você olhar na pupila de alguém, você vai enxergar você mesmo tentando achar você na pupila, no olho dele. E da mesma forma, só que é o seguinte, você vai conseguir se enxergar, mas você vai se enxergar melhor dentro da pupila de alguém ou se olhando no espelho? Se olhando no espelho, a imagem vai ser mais clara. E aí Sócrates propõe o seguinte: assim como você conhece o seu corpo, olhando nos olhos dos outros, você pode conhecer a sua alma através da maneira que as pessoas te enxergam, a partir da maneira que as pessoas te entendem.
quem sou eu perante a sociedade? Quem sou eu perante o mundo? Afinal, todos nós somos homens políticos. Afinal, a gente precisa saber qual que é o nosso papel diante da sociedade, né? A sociedade, ela foi feita para os próprios indivíduos. Então, se existe Estado, se existe sociedade, se existe família, se existem instituições, elas foram criadas para o homem, certo? E de que forma eu posso tornar isso melhor, né? E me tornando melhor. E para mim me tornar melhor, eu tenho que conhecer as necessidades desse apanhado geral, né? Então você se olha pelos olhos da sociedade, você vai ter um certo entendimento. Só que a sociedade é composta de homens falhos, certo? Vou colocar aqui, homens falhos. A sociedade é composta de homens falhos. Então não faz sentido, em algum nível de virtude você vai alcançar, né? Mas você não vai conseguir a excelência. Então o que eles propõem fazer? Isso aqui, se o Fulham falou que o que eu disse anteriormente era poético, isso aqui é mais poético ainda, que é o quê? Você se olhar nos olhos de Deus. Imagine Deus perfeito, justo, bom, excelso em virtude e santidade. Imagine Deus te olhando, cara. Que vergonha. É uma vergonha. Você. Eu tô sentindo uma coisa. O quê? Vergonha. É, E vergonha. uma mãe. Imagina que vergonha. É essa vergonha. Agora, já essa vergonha nos traz conhecimento. Volta no não sei. Cadê o não sei? Não sei. Volta aqui. Porque agora eu sei o que eu tenho que melhorar. Agora eu tenho consciência de que eu não sou tão bom assim. Eu sei que eu sou mentiroso. Eu sei que às vezes eu tento passar a perna nos outros. Eu sei que eu sou preguiçoso. Você se olha nos olhos de Deus e você nota os seus próprios vícios. Entendeu? Então, Sócrates ele vai propor para Alcibiades. Você quer se conhecer? Se olhe nos olhe para si mesmo nos olhos de Deus e você vai conhecer quem você é, quem você deveria ser. Certo? Aqui a gente finaliza Alcibiades. Alguma pergunta? Vocês acham que ficou algo em falta? Eu acho que ficou muito bem explicado, meu companheiro. Nenhuma Se pergunta. alguém Eu quer. concordo. Concordo com o Miguel. Ficou bem completinho. Certo. Vocês querem. Essa aula ela foi a mais curta de todas. Deixa eu abrir o OBS aqui. Tá com 48 minutos até agora. Vocês querem que eu dou uma abordagem aqui sobre essa questão da consciência, né? Que o Fulham falou. Que é como é que é? A Black Pill da disciplina? Como é que é? Enfim, Tutorial da disciplina. tutorial da disciplina. Certo? O professor Olavo de Carvalho, logo no início do curso online de filosofia, né? Para quem não sabe, se você vir aqui no nosso servidor e na categoria Centro de Estudos, vai ter um canal chamado COF Olavo de Carvalho. Aí vai ter a transcrição do curso, que é o quê? O curso transcrito, né? Ele é escrito ali, caso você prefira ler. E vai ter o próprio curso, o curso online de filosofia, em áudio para você ouvir. Eu prefiro ouvir em áudio. Porque a maneira que o Olavo fala é muito didática, né? A entonação dele, não somente a forma não somente as coisas que ele fala. E logo no início do curso ele vai propor um exercício do necrológio.
necrológio. Que é o seguinte, imagina que você morreu. Morri lá pros meus 70 anos, 80, enfim. Morreu de velhice, né? E aí você vai imaginar que um amigo próximo seu vai escrever sobre você, certo? E você vai escrever nesse necrológio, fingindo que você é um amigo seu. Quem você gostaria de ter sido? Aí você vai falar, eu fui um homem dessa forma, eu alcancei isso, eu fiz isso. Não sobre bens materiais, o que você alcançou, certo? Mas o que você fez, quem você foi. Você foi um homem virtuoso, um homem paciente, um homem de atitude. Você vai escrever em detalhes o que você gostaria de ter sido, né? E aí você vai falar, eu, Morfeu, fui um homem corajoso. Fui um homem, não. Morfeu, meu amigo, morreu ontem, dia tal, tal, tal. Foi um homem corajoso, um homem amado por todos, não sei o que, carismático. E aí, com base nesse necrológio, com base nisso que você gostaria de ser, você vai refletir. Eu tô perto desse cara? Não, você vai estar sempre muito longe, né? Aí você pensa assim, tá, então eu quero ser dessa forma no final da minha vida. O que eu tô fazendo agora? O que eu tô fazendo agora pra ser assim? O que você tá fazendo? Né? A maioria das pessoas não tá fazendo nada pra se tornar quem elas querem ser. Então, é hora de começar a tomar uma atitude, certo? Vamos supor uma coisa idiota, vai. Uma coisa idiota não, uma coisa trivial. Quero ser rico. Quero ser rico. Tá, beleza. Você sabe que você quer ser rico. Você sabe que você quer ter dinheiro. O que você tá fazendo agora? Nada. Você sabe o que você precisa fazer. Então, aí você vai estabelecer o que você precisa fazer nesse ano. Tá, esse ano eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí você vai pensar, o que eu tenho que fazer no próximo mês? Tá, no próximo mês eu tenho que fazer isso, isso. Tá, e o que eu tenho que fazer no próximo dia? E o que eu tenho que fazer na próxima hora? E o que eu tenho que fazer no próximo minuto? Tá, beleza. E agora o que eu tenho que fazer no próximo segundo? A hora que você chegou aqui no segundo, você não vai estar fazendo mais nada que você não quisesse fazer. Entendeu? Então aqui, eu quero ser um cara. Vamos supor, eu tenho um vício em cigarro. Tá, esse ano eu quero parar de fumar. Eu quero chegar no mês que vem sem fumar. Hoje eu não vou fumar. Eu não vou fumar. É meio-dia que é a hora que eu gosto de fumar, eu não vou fumar. Eu não vou fumar daqui a pouco. Eu não vou fumar agora. Entendeu? Então, você transmitir essa virtude que você quer ter. Vou apagar aqui. Vou escrever aqui virtude desejada. Você vai transferir essa virtude desejada para o momento de agora, para você começar a praticar ela neste momento, entendeu? Óbvio que quando você começar a fazer isso aqui, você não vai começar no segundo, você não vai ter esse autodomínio. Mas você tem que pelo menos chegar no dia, tá? Dia tal eu tenho que fazer isso. Você tem que se planejar. Quando você chegar no segundo, você não vai fazer nada que você não queira fazer. Certo? E eu vou falar pra vocês, eu ainda não tô nesse nível de autocontrole, não tô nesse nível de autoconsciência. E é isso aí. Vocês conhecem alguma coisa sobre autoconsciência que vocês queiram falar também? Ou queiram que eu aborde, ou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui?
Por enquanto, nenhuma dúvida. Acho que seria interessante depois dar uma passada no vídeo e dar uma refletida sobre o assunto em geral. Ah, Eu acho que mais importante, fazer um acho resumo, que né? mais importante, sim, sim. Eu acho que mais importante do que em si a gente comentar durante a aula, é importante a gente ter essa visão de fora também dela, entende? Porque Entendi. acaba até se conectando com o ponto do vídeo. Perfeito. Tá, então, se a gente não for abordar mais nenhum assunto agora, eu acho que é o momento exato pra gente fazer. Pô, me fugiu a palavra. Pra gente fazer essa retomada da aula. Certo? Então tá. Quem foi Alcibiades? Alcibiades, ele era um cara bonito, filho de Péricles, um cara dotado de várias virtudes, dado a amores, certo? Lutou ao lado de Sócrates. Ele queria ser um conselheiro em questões de guerra e de paz, mas ele não sabia. Para isso, ele precisava saber o que é justiça, ele não sabia. E aí ele é questionado, Sócrates questiona ele. Com quem que você aprendeu justiça? Ah, eu sempre soube. Não, você não, ninguém nasce sabendo. Ah, eu aprendi com todo mundo assim como eu aprendi grego. Ah, mas todo mundo é justo? Não. Então você não sabe justiça? Não sei. Então, aí Sócrates fala assim, ó, você não sabe, você tá muito atrás dos seus adversários, né? Aqui eu coloquei os lacedemônios espartanos, aqui é os persas. Ó, os persas, quando eles têm 14 anos de idade, com 7 anos de idade, eles aprendem a cavalgar e caçar. Com 14 anos, eles têm um mestre em Sofia, ou seja, sabedoria. Eles têm um mestre em Dique, ou seja, justiça. Eles têm um mestre em Sofrosine, temperança. Eles têm um mestre em Andreia, que é coragem. E você teve um velho escravo que te ensinou aí o que você deveria saber e você não aprendeu muito bem. Mas o meu mestre, que é melhor que o seu, é o Daimon, é o Deus. E ele me ensinou, e eu vou ensinar você agora. Então Sócrates, ele fala assim, tá, que virtude que você está procurando, né? Ah, não sei. Então tá. Então o que você quer fazer? Eu quero ser um líder, eu quero ser conselheiro. Qual conhecimento faz os homens líderes? Justiça. De quê? Então, através de que ferramenta a gente vai aprender isso aí? Não sei. O sapateiro, ele usa as ferramentas para trabalhar no sapato. O artesão, ele usa as ferramentas dele. O lenhador usa um machado. O pescador usa a vara de pesca. Qual que é a sua ferramenta como um homem virtuoso? Eu mesmo, eu sou a minha ferramenta. Aqui não é nem questão do corpo, né? É você mesmo. Você mesmo. É sua mente também. Então você sabe qual é a ferramenta. Você tem que conhecer essa ferramenta. Você pode se conhecer através da autoobservação. Você pode se conhecer se olhando nos olhos dos outros. Mas os outros são falhos, e você também. E você pode se conhecer se olhando nos olhos de Deus. E assim você vai alcançar não só a justiça, mas a virtude em geral. Perfeito? Acabamos aqui. Algum comentário? Gostaria de elogiar a didática, né? E a aula. E é só isso por enquanto. Perfeito. Então, muito obrigado você no YouTube que assistiu, aos participantes aqui da aula. É muito legal ter vocês aqui comigo sempre. E se você não entrou no servidor ainda, você só tá perdendo, né? Eu vou fazer o merchanzinho aqui, né? Fazer o tal do jabá. Aqui no nosso servidor, a gente tem uma biblioteca com vários livros. A gente tem a coleção completa de Platão e de Aristóteles. E a gente está adicionando constantemente livros lá. A gente tem os livros para você aprender matemática até em nível de ensino superior, ou seja, cálculo, integrais e derivadas. A gente tem um acervo grande de literatura, só isso isso só na biblioteca, certo? A gente tem esse curso que não sei se é bem uma aula, bem um curso, mas estamos nesse estudo de filosofia através da obra de Platão, certo? Que está em andamento.
Futuramente a gente vai ter um curso do Trivium, que é o quê? As 3 artes liberais que tratam da mente. Então a gente vai aprender gramática, a gente vai aprender lógica e retórica, certo? A gente vai ter também o de matemática, que daí eu vou, se eu não achar alguém que faça isso, eu mesmo vou dar as aulas de matemática. Nós vamos começar um clube de literatura e um clube de concurseiros, pessoas que estão, ou vestibulantes, pessoas que estão estudando para algum concurso. A gente pode também começar um clube, por exemplo, de matemática futuramente, um clube de física, um clube de química, mas a gente precisa que você entre, né? Se você não entrar, não tem o que fazer, né? E a gente tem também aqui um canal só para você postar os seus artigos, né? Ah, eu li tal obra, fiz uma resenha, quero postar. Você vai ter o lugar lá para postar. Ah, eu quero fazer uma análise sobre estudo tal. Você vai ter o seu lugar ali para postar, as pessoas vão comentar sobre. Eu quero fazer uma proposta de filosófica. Você vai ter esse lugar aí também. Então é isso. Entre no nosso grupo. Muito obrigado por acompanhar a aula até aqui e até mais.